Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar agora mais um episódio do Sol em Prosa, o podcast da Sol. E nós temos uma visita muito importante, muito querida, que é a escritora dorense Stella Maris Rezende, premiadíssima. E hoje nós vamos conversar sobre diversos assuntos, sobre literatura, sobre a vida. Não é, Stella? Obrigada por ter Oi, vindo. querida. Muito prazer em estar aqui. Estou muito feliz por estar aqui, querida Cecília. Nós também estamos. Minha terra amada, Dores do Indaiá. Pois é. Eu até vou aproveitar que você está falando de dores de uma vez e vou te perguntar uma coisa. Você saiu daqui muito pequenininha, Muito né? pequenininha, aos 4 meses. 4 meses. Minha família me levou para Belo Horizonte, bairro Salgado Filho. E aí, você, mesmo tendo saído daqui tão pequititinha, você tem um vínculo com Muito dores forte. que é de admirar, porque geralmente as pessoas que crescem aqui, que têm uma história, né, uma infância, uma adolescência, elas têm esse amor. E você saiu cedo, então eu quero que você conte para nós por que você nutriu esse vínculo com dores, mesmo tendo saído daqui tão pequenininha. Uhum. Eu vinha com uma certa frequência e como eu sou apaixonada pelas palavras, Cecília, eu ouvia histórias, né, da minha avó Chiquinha, histórias que ela contava sobre dores. Quando eu vinha aqui, eu escutava essas histórias, conversava com ela, adorava vê-la brincando com as palavras, né? A Avenida Afonso Pena virava Avenida Sanfona Pena. Eu andava pela cidade, me encantava com as casas, com os causos das pessoas. Eu sempre fui muito conversadeira, muito de ouvir também, observadora, e também de trocar ideias, de perguntar. Sempre fui muito perguntadeira. E eu sou apaixonada pelas palavras. O nome Dores do Indaiá é muito poético. Então, primeiramente começou essa paixão pelas palavras e pelas histórias daqui. Então, assim, eu saí daqui bem novinha, mas Dores ficou dentro de mim sempre. E essa paixão pela cidade, pelas raízes, pela minha origem. Meu pai é daqui, ele é encantado com a cidade. Então, isso foi muito forte na minha vida sempre. É engraçado você ter citado de novo a sua avó, porque entre as minhas perguntas, uma das últimas, que não por isso seria menos importante, é sobre os mestres que te inspiraram, né? E eu acredito que a sua avó Chiquinha tenha sido uma grande inspiração, porque você Muito. sempre fala dela. Desde quando a gente começou a manter contato, você citou a sua avó e seu avô. Ontem você falou sobre ela e hoje você está falando sobre ela de novo. Então, ela foi uma referência, porque ela provavelmente te fazia rir, né? Te Me fazia. fazia rir. Ela era muito teatral. Uhum. E ela era muito dinâmica, muito contadeira de história, muito engraçada. Ela se caracterizava assim como uma pessoa mais jovem, né, uma menininha, fazia Maria Chiquinha. Então ela me atiçava, né, a imaginar coisas e como ela brincava com as palavras e ela gostava de contar histórias, era uma pessoa muito acessível, muito brincalhona e eu me aproximava. Então Francisca Umbelina de Jesus, a minha avó Chiquinha, é assim uma das personagens mais importantes da minha vida, né? Que A coisa mãe boa. do meu pai. E a minha mãe, né? Célia Rezende Oliveira também era uma grande contadeira de causos. Tudo que ela fosse contar, ela floreava, sabe? Podia ser uma coisa bem simplesinha, ela floreava, inventava mais coisas e a história ficava muito E interessante. isso é um dom, né? Porque a gente vê pessoas contando, até quando a gente vai contar piada, Aham. a gente fala assim, nossa, conheço uma piada ótima, mas quando eu conto, não, Ninguém ri. né, quando eu conto não É, perde a graça, então eu não sei contar piada. Então, da mesma forma, é. histórias, você tem que criar Uhum. um envolvimento, né? É como Sim. se fosse mesmo um, um, não sei, É acho que uma é uma mágica, é uma mágica. mágica. Você cria um clima, né, de Isso. emoção. Então pode ser uma história bem bobinha, bem simplesinha. Se ela for contada de um jeito interessante, em que você faça uma entonação determinada, que você olhe para a pessoa, você faça uma certa pausa. É isso que emociona, é isso que encanta. Então até neste meu livro, esses livros dentro da gente, que dá dicas para quem quer ser escritor, eu
falo muito sobre isso, que o mais importante é o modo de contar a história, de contar a piada. O que seduz não é o texto em si apenas, é o modo de contar. É verdade. A arte pede isso sempre, né? Qualquer arte. É o modo de tratar aquele material que faz toda a diferença. É que traz o encantamento. Exatamente. Você disse que começou a escrever muito cedo, né? Muito cedo. Aos 8 anos fiz minha primeira composição. Uhum. E aí, você percebeu já que você tinha um talento para aquilo e você foi desenvolvendo e as perguntas, né? 2 perguntas já. Sim. Para entender como que isso veio acontecendo com você. Quando é que você se percebeu escritora? Que você disse assim, eu quero ser escritora quando eu crescer? Ou você percebeu e disse, eu sou uma escritora, né? Quando é que essa percepção ficou clara para você? Foi desde a infância ou foi um processo que veio vindo? Foi uma percepção assim, né? Uma coisa instantânea? Cecília, eu tinha 8 anos e a minha professora lá no Mato da Lenha, um bairro de Belo Horizonte, né? Que atualmente é Salgado Filho. A dona Marlene pediu que nós fizéssemos uma composição. Hoje em dia se diz redação. Uhum. Eu gosto mais da palavra composição, acho mais poética. Então, durante a aula, a dona Marlene pediu que nós escrevêssemos uma composição, a turma toda. Eu desembestei e escrevi mais de 20 páginas. Com 8 anos. Aos 8 anos. E aí a dona Marlene levou as composições para casa, para corrigir, para depois fazer alguns comentários. Aí ela demorou a trazer as composições de volta, né? Porque dá muito trabalho. Você lembra sobre como o os tema? professores trabalham. Eu imagino. Mas você Aí, lembra o tema da composição? Lembro mais ou menos. E ela se perdeu, infelizmente. Mas aí ela levou as composições para casa. No dia em que ela trouxe de volta, eu vi que a minha estava debaixo de todas as outras. Era a última. Porque, né? Um montinho assim. Eu pensei, ela não deve ter gostado, não. Tanto que ela deixou debaixo das outras. Que artista é inseguro, né? Isso é uma maravilha. O artista tem que ser inseguro, não pode ter certeza de nada. Uhum. Aí ela foi entregando as composições, foi entregando, para cada um ela dizia uma coisa. Aí ficou na minha memória que para um dos colegas ela disse assim: olha, eu gostei muito do que você escreveu, mas você repetiu muito que e não soou bem. Uhum. Aí isso ficou na minha cabeça, quer dizer que tem que prestar atenção na sonoridade. Porque de vez em quando você quer criar uma onomatopeia, que você quer repetir o som, é bacana. Mas no caso desse meu colega, certamente não foi a intenção dele e não soou bem. Deve ter criado algum cacófono, alguma coisa assim. Então isso me chamou a atenção. Aos 8 anos eu pensei, eu tenho que prestar atenção no som das palavras. Isso foi muito importante. Aí ela foi falando para cada um alguma coisa e quando chegou a minha vez, ela é assim, bem sisuda, sabe? Carrancuda. Era uma ótima professora, mas muito séria, assim, taciturna. Carrancuda. Aí ela olhou para mim e falou assim: Estelinha, você vai ser escritora. E me entregou. Claro que havia, Cecília, vários erros de gramática, né? Da imaturidade. Da regência, claro, eu tinha 8 anos. Mas olha só a importância de uma grande professora. Ela viu ali a criatividade. Isso. Ela viu a imaginação. Você fugiu. Ela viu ali a vocação. Era uma história de um menino que fugia para um lugar. Eu acho que o menino fugia. Não sei por que ele fugia, não sei o que ele foi fazer. Mas ela demonstrou que ela, né? Ela possuía essa sensibilidade. E a partir desse dia em que ela falou isso, que eu ia ser escritora, eu nem sabia direito o que era ser escritora. Até eu falo assim, pelo jeito que ela falou assim, brava, parecia que não era uma coisa muito boa, não. Ela falou meio brava, eu acho que não é uma coisa muito boa, não. Mas aí, a partir desse dia, eu passei a frequentar o lugar mais importante da escola, que é a biblioteca. Pois se eu ia ser escritora, eu tinha que conversar com os meus colegas, né? Sim. Eli Menegali, Cecília Meirelles, né? Machado de Assis. Então foi assim que tudo começou. Então, aos 8 anos, né, alguém disse que eu ia ser escritora. E depois, quando eu fiz o curso ginasial, né? Naquela época a gente falava ginasial, eu tinha um professor, olha só o nome dele. O nome dele era Chico Bento. É mesmo? Chico Bento. Francisco Bento, Chico Bento. Ele falava Estelinha, Estelinha, você é poeta e filósofa. Tudo que eu escrevia, ele falava,
falava comigo assim durante a aula, nos corredores. Isso você já era adolescente? Isso, adolescente. Estelinha, você é filósofa e você é poeta. Aí depois, quando eu entrei na Universidade de Brasília, com 18 anos, eu tive um professor maravilhoso, Cassiano Nunes, um grande conhecedor da obra de Monteiro Lobato. Assim que ele viu alguns poemas, porque eu mostrava meus poemas para os colegas, aí ele teve acesso a um dos poemas e falou: Estela, eu tenho que publicar seus poemas no Correio Brasiliense. Você é poeta? E realmente eu comecei como poeta, né? Publiquei vários poemas no Correio Brasiliense e foi ele que conseguiu essa publicação. Então, os professores me ajudaram muito, me incentivaram muito. Que O coisa Chico boa. Bento, a dona Marlene. Você teve como agradecer eles? Sempre agradecia muito, agradecia muito. Infelizmente, a dona Marlene agradecia assim algum tempo depois eu não tive mais contato com ela. Ao Chico Bento eu pude agradecer muitas vezes, porque depois eu me tornei professora, né? Ele ainda era professor, aí quando eu dava aula de português, eu teatralizava as aulas de português, e houve uma vez em que eu teatralizei um texto, e ele foi com a turma dele assistir, falou, olha, você além de escritora, você é também atriz e tal, que E maravilha. você como professora, você também pôde incentivar os seus Sempre, alunos nesse caminho? sempre. Eu entrava em sala de aula dizendo um poema, lendo um trecho de um livro, era assim que eu fazia. Eu lia de um jeito que encantava. Para crianças? Crianças e jovens. Eu trabalhei mais com jovens. Eu comecei trabalhando com crianças, depois a maior parte do tempo foi com jovens. Porque, por exemplo, não gostamos de Machado de Assis. Eu entrava lendo um trecho, sabe, de Isaac Jacó, por exemplo, de Dom Casmurro. Eu li um trecho ali que eu havia selecionado previamente e havia ensaiado. Porque a gente não pode também chegar e ler assim qualquer coisa de qualquer jeito. Sim, também. Eu preparava, eu ensaiava. Então eu lia de um jeito, sabe? Então emocionava. Teatro também te ajudou, né? Teatro me ajudou muito. Me ajudou muito. Nessa postura. Mas mesmo antes de trabalhar com teatro, assim, a partir dos 8 anos, eu reunia meus irmãos e vizinhos e falava assim: quem quer escutar uma história? Isso era normal em mim. Então é uma coisa Vinha sua, essa frase, né? Aí todo mundo se reunia assim na minha frente, porque todo mundo gosta de ouvir uma história. Sim. Aí, Cecília, eu inventava a história na hora. Eu fazia questão, e eu gosto da palavra questão, fazia questão de não preparar. Eu ficava me testando. Eu queria, assim, dar conta de inventar na hora e de fazer com que aquele público ficasse empolgado. E você sempre conseguia? Sempre conseguia. Era uma vez... São 3 palavras mágicas. Sim. Dizia, era uma vez. A história vinha inventando. Aí quando chegava naquele momento assim do suspense, né? O que aconteceu? O que aconteceu, Estelinha? Eu falava, e aí? E aí? Fazia aquela pausa e falava o que aconteceu. Enquanto você falava e aí, você ia, né, ia pensando. Sim, aí eu tinha aquele tempo, né? As pausas. Porque sempre quando eu me apresento assim, eu faço as pausas. É importante, né? Assim como na música, né? A pausa, o espaço. Porque todo texto tem que ter um espaço, tem que ter uma lacuna a ser preenchida pelo leitor ou pela leitora. Hoje você, né, com tanta potência, com tanta imaginação, com tanta criatividade, você já publicou, sabe quantos livros? Mais ou menos 80, mas esse ano eu vou lançar mais 3. E como é que é o seu fluxo de produção, assim? Como é que um livro nasce? Como que ele nasce? Como é que é o seu processo? Assim, é isso, pode falar. Primeiramente, eu não programo nada. Eu não digo assim, eu vou escrever um livro sobre tal assunto. Não. Eu nunca sei sobre o que eu vou escrever. Mas você senta lá no computador... Aí eu jogo frases. Jogo palavras, coisas que me vêm à mente na hora. Jogo frases. Um brainstorming. Que a gente... Sim, eu vou jogando frases, palavras. Às vezes nem jogo nada. Fico olhando para aquele branco, para aquele espaço vazio. Fico olhando. Fico esperando. Aí de repente vem uma frase, uma palavra, aí eu vou. Por exemplo, esse livro Alegria Pura. De repente veio Alegria Malsã. Veio essa pergunta. E malsã, eu gosto muito de palavra... né, que não é muito comum, né, que as pessoas não costumam usar. Aí malsã, eu sabia o que significava, que é ao contrário de sã, né, que é uma coisa que não é saudável.
Aí veio, quer dizer, uma alegria que não é saudável, uma alegria que não é muito boa, uma alegria estranha. Veio essa pergunta, assim, do nada, entre aspas, que tudo Uhum. tem, né? Sim, De onde vem alguma sim. coisa. Vem das minhas leituras, das minhas observações. Aí veio essa pergunta, alegria malsã? Aí fui jogando frase, aí a história vai se construindo aos Vai poucos. criando corpo, Eu né? gosto disso, sabe? Eu gosto de me surpreender. Eu quero ser leitor o tempo todo. Eu não gosto de planejar. Você se deixa levar, né? Me deixo levar. E é bacana porque as palavras vão trazendo os conflitos, as personagens. É Eu preciso interessante. só das palavras, quaisquer que sejam. Elas trazem. Uhum. Então aí a história vai se construindo. Quando ela está mais ou menos delineada, aí eu vou revisar, vou trabalhar, e cada livro meu, eu demoro no mínimo 2 anos para terminar. A Mocinha do Mercado Central, 8 anos. Nossa! A Desforra, 10 anos. Eu trabalho muito tempo, E você porque trabalha em mais de um livro ao mesmo tempo? vários livros ao mesmo tempo. Eu deixo um, Uhum. trabalho 2, 3 meses, deixo de lado. Aí pego outro, trabalho 2, 3 meses, deixo de lado. Pego outro. Qual que foi o livro que demorou mais tempo para nascer? Acho que o Desforra, Que o romance para adultos, 10 anos. é um dos mais É, recentes? nos mais novos, sim, é um romance. É meu primeiro romance para adultos, né? Os outros todos não eram? A maior parte dos meus livros, a maior parte é para crianças e jovens. Mas os críticos costumam dizer que os meus livros para jovens são para adultos também. E, na verdade, os adultos realmente gostam muito dos meus livros para jovens. Porque também já foram jovens, Porque né? também não, eles têm uma certa complexidade, sabe? Não é para Sim, um leitor iniciante, não. entendo. Até os meus livros para crianças, até eles exigem um leitor que tem uma certa habilidade de leitura. Sim. Porque o texto tem uma complexidade, eu trabalho com palavras, né, que não são Novas, né? muito conhecidas, e eu também misturo presente, passado e futuro. Eu gosto muito de trabalhar a linguagem. Para mim, literatura é, antes de tudo, linguagem, não é assunto. É um veículo. O assunto vem aos poucos, o importante é a linguagem, é como contar a história, para mim é muito mais importante. Então, o Desfor demorou muito tempo, porque ele veio de alguns contos que eu já havia escrito e de coisas que vieram à minha mente aos poucos. Eu não sentei e disse, eu vou escrever um romance para adultos. Você Não foi foi juntando assim. as pecinhas É, como se fosse um quebra-cabeça. mas foi assim aos poucos. Eu coloquei uma frase lá de um livro que eu já havia escrito, aí as personagens vieram. Eu demorei a chegar ao título, por exemplo. O título geralmente é a última coisa que eu Uhum, decido. uhum. Eu tenho muita dificuldade em ter o título logo assim, de É antemão. engraçado que alguém me ensinou, não sei quem, que o título é a última coisa de um texto. E hoje, quando eu sempre falo das minhas experiências aqui no podcast com os meus filhos, como a minha missão, né? Nem função é de mãe. E Uhum. aí, Francisco teve prova de produção textual. E ele não estudou para a prova, até porque eu acho que para produção textual a gente não precisa estudar, né? Eu falei, filho, tá lembrando de tudo? A história tem que ter um começo, um meio e um fim. Não esquece da pontuação, isso indo para a escola. Não esquece da pontuação, os parágrafos, e travessões, e por último, o título. Deixa o título por último, porque depois você vai reler e vai, de repente, encontrar uma palavra ou o que resume aquela história, né? Isso, E aí maravilha. eu me lembrei também de uma questão que me ocorreu para conversar com você, que é sobre a relação entre inspiração e trabalho. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o artista ele recebe, né, uma entidade, não sei, um espírito, uma inspiração do céu. Vozes É, de coisas aí. e aí ele pronto, produz, né? Ele faz aquilo, ele pinta um quadro. Eu não sei como é que isso se dá nas diversas artes, né? Na literatura, penso que seja um pouco diferente na escultura, na fotografia. Eu acho. E Para assim, cada pessoa também é é diferente. diferente. E também, além, o trabalho inclui também escolha e cortes, né? Sim. Não sei se foi você que falou ontem que Escrever é cortar escrever é palavras. cortar palavras. E aí eu me lembrei da fotografia, que na fotografia você precisa escolher o que vai entrar e o que vai O sair. cinema. O cinema, né? Uhum. Então, você
pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, né, e por toda a sua trajetória, a gente vê que você trabalha muito. Muito. Você não está, você não é uma abençoada, Não. é também, mas você Não sou não é só abençoada, não. aquela abençoada que, nossa, Não. tal. Você precisa trabalhar naquilo, cozinhar uma arte. aquilo, e cozinhar também, porque eu acho Sim. que muitas vezes você está diante de uma criação sua e aquilo chega a te saturar em determinado momento. Não é que satura, é que você precisa se desligar um Preciso pouco, deixar de lado por um tempo para depois sentir algum frescor. se afastar É. e depois, né, alguma coisa vem Sim. te acrescentando. Você escreve todos os dias e isso é consciente. É você dizer assim, eu preciso escrever de tal a tal horário. Dedicar um tempo para o trabalho de escrever. E antes que você responda, tem esse trabalho no processo, né? Do início da coisa, de você se dedicar, e tem o trabalho também que eu acho que é uma das partes mais importantes, talvez, que é você ler, reescrever A reescrita é o mais importante. e lapidar aquele texto, né? Como é que você percebe essa questão da inspiração e do esforço, do trabalho no seu processo criativo? Eu nem uso a palavra inspiração, não. Para mim, eu não convivo muito com essa palavra, não. Eu convivo com a palavra paixão, trabalho. Eu escrevo todos os dias, nem que seja algumas linhas. Para mim é um exercício essencial, sabe? Eu preciso escrever alguma coisa todos os dias. No computador. No computador, quando eu estou viajando, eu escrevo. Eu sempre tenho caderninhos, escrevo em cadernos, a lápis, caneta. Às vezes no celular eu escrevo alguma coisa. Para mim é um exercício fundamental, é como respirar. Eu quero trabalhar com as palavras o tempo todo. Às vezes eu coloco uma palavra assim, que eu inventei, por exemplo. Uma vez eu inventei a palavra masgalaia. Eu estava brincando com as minhas irmãs, a gente viu uma fruta que a gente não sabia que fruta que era. Qual é o nome dessa fruta? Falei, masgalaia. Eu adoro inventar palavras também. Ótimo, os neologismos. E fazer neologismos para mim é apaixonante. Então, assim, eu coloco as palavras e brinco o tempo todo e não, como eu te disse, eu não planejo. E a coisa vai se fazendo aos poucos. E, para mim, o mais importante é a reescrita. É o que eu mais gosto de fazer. Porque ali eu vou burilar. Ali eu vou tirar todos os excessos. Catar o milho no feijão, né? Sim, catar feijão se limita com escrever, né? João Cabral de Melo Neto fala isso, né? Catar feijão se limita com escrever. Você retira, né, aquilo ali, você joga no alguidar, né? Aí joga fora o que sobrar, né? E vê, né? Tem uma visão assim. E vê o que realmente vale a pena. Vê de fora, né? E às vezes eu crio, uma personagem, né? Aos poucos ela é criada, e eu, assim, coloco um nome naquela personagem. E dali a pouco, quando eu vou reler, dali 2, 3 meses, ou dali 1 ano, eu percebo que aquele nome não tem nada a ver com aquela personagem. Eu não sei te explicar por quê, mas eu entendo que não tem nada a ver. E como eu gosto muito de nome diferente também, como Léo Degária, né, minha sobrinha do poeta, e esse nome Léo Degária eu descobri num livro de um autor dourense. Ele conta lá sobre a cidade de Dores e tem uma pessoa que se chama Léo Degária. Aí eu falei, que nome lindo, né? Você lembra que livro? Que nome, não me lembro o nome, essas histórias dourenses, uma coisa assim, histórias de dores. Eu até preciso pegar o nome deste autor. Será que é um livro para poder citar este autor que foi muito importante para mim? Será que ele é um livro que tem umas trovas? Ele é todo de estrofes? Não, é narração. Ele conta histórias. Aí tem lá uma personagem chamada uma pessoa que viveu aqui, né? Chamada Léo Degária. Eu achei esse nome tão poético, tão sonoro, né? Sim. Aí eu vou e muda. Não é nome, né? Aquele nome agora vai ser Léo Degária. Então é assim, é esse trabalho com a palavra que para mim é o mais importante, e eu gosto demais de reescrever, de enxugar, sabe? Deixar no puro osso. Isso a gente precisa ter desapego também, né? Porque muitas vezes a gente precisa tirar,
né? Muita coisa está sobrando. É. E aí, Você tem que deixar as lacunas sim, para o leitor preencher. Eu não posso explicar tudo. não pode ser tão óbvio, né? Não. Eu faço questão de deixar vários espaços em branco. Geralmente os finais dos meus livros também não são finais fechados. Sabe, cada um pode imaginar alguma coisa que vai acontecer ali depois. Eu gosto muito disso também. E quando é que você percebe, então, que o livro está pronto? Porque eu acho também que é muito sutil essa percepção, né? De você, de repente, voltar e falar, não, isso não tá bom. Quer dizer, pode ser que nunca esteja bom, porque você sempre vai voltar e vai encontrar alguma coisa que precisa mudar, Sempre pode ser melhorado. Mas quando que Mas há um momento que tem que dizer chega. Sim. E quando é que acontece isso? Não dá pra explicar. Cada livro é de um jeito, cada livro eu tenho um tempo para ele. Falo, não, agora eu já dei o melhor de mim até agora, vou partir para outro. E você já pegou um livro depois de publicado e falou, nossa, podia ter sido diferente ou não? Também já foi, já passou? Eu acho assim, foi o melhor que eu dei de mim naquela época. Ficou bom assim. Naquela época eu achei que estava o melhor, então tudo bem, eu não fico assim preocupada não, sabe? Não devia ter escrito assim. Sofrendo, né? Não fico sofrendo não. Eu sei que poderia ter melhorado sim, né? Mesmo mais novo, mas eu tenho sempre essa consciência de que como eu dei o melhor de mim, como eu me esforcei demais, como eu burilei muito, como eu burilei demais, trabalhei muito, aí eu fico com a consciência tranquila. A gente pode falar que existe um estilo Stella Maris? Os críticos falam. E o que caracteriza essa linguagem? Eles falam que, desde o primeiro livro, os estudiosos de literatura, os críticos falam, Stella, você já tem um estilo. Já tem um estilo, você tem uma marca registrada. E quais são as características? Que é a mineiridade e a paixão pela palavra. Eu sempre trabalho com linguajar mineiro, por isso que muita gente compara a Guimarães Rosa, né? Você é Guimarães Rosa para crianças e jovens, que é o maior elogio que eu posso receber, né? Claro. Mas é por causa da mineiridade, né? E por causa dos neologismos, paixão pela palavra, é por causa disso. Então, é assim que acontece. No caso do A Mocinha do Mercado Central, você disse que é um dos livros que as pessoas mais compram. Sim. E é o livro que foi mais premiado, né? É o mais premiado, Além dele, tem também O Último Dia de Brincar, que é um livro também muito premiado, também foi comprado por diversos programas brasileiros, O Último Dia de Brincar, e ele vai ser reeditado. Foi com ele que eu ganhei o primeiro prêmio, assim, importante, que é o Prêmio João de Barro, que é um prêmio lá de Belo Horizonte, né? Da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, assim, o que teve maior repercussão, também por causa do Prêmio Jabuti, e porque foi a primeira vez que um livro juvenil ganhou o Prêmio Jabuti. Até de um livro de ficção do ano. Até então era só adultos. Só romances para adultos. Então, a primeira vez que um romance para jovens ganhou o Prêmio Jabuti de um livro de ficção do ano foi com A Mocinha do Mercado Central. Então, a repercussão foi muito grande. E você sabe me dizer qual que é o que faz com que ele seja assim tão desejado? Ele tem alguma coisa que os outros não têm? E qual seria essa coisa? Olha, ele fala muito de viagem, né? Dizem que os grandes temas da literatura são a viagem e o amor, né? São os dois grandes temas. E ele tem a menina de Dores Indaiá, né? Se chama apenas Maria Campos. Ela tem uma vizinha que se chama Vitória Mendes, né? Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Então, ela ensina para a Maria os diversos significados dos nomes. Ela passa a viajar. Então, acho que as pessoas gostam disso. Que ela viaja por diversas regiões do Brasil. Então, tem muita aventura. Em cada lugar, ela faz de conta que tem um nome diferente e age e reage de acordo com o significado do nome. Então, ele é muito divertido. E, ao mesmo tempo, ele é muito trágico, porque ele tem dois assuntos polêmicos, né? Que são o estupro e o suicídio. E isso tratado de uma forma mais suave. Tratados de uma forma delicada, de uma forma sutil. Eu não planejei escrever sobre isso. Aconteceu. É como na vida, né? Acontece. E quando aconteceu, né? Quando esses dois assuntos aconteceram, eu levei aquele susto, né? Aquele susto mesmo de leitora, né? Como eu te falei, eu sou leitora o tempo todo. Eu não posso lutar contra isso. Eu não vou ter preconceito, tirar esse assunto porque ele surgiu.
E os professores gostam muito, adotam muito esse livro, justamente por isso, Sim. para poder conversar sobre isso, Sob uma para poder falar sobre o abuso, de uma né? outra ótica, talvez. Como trabalhar também para você reconhecer quando há o abuso, né? Uhum. E que acontece muito o abuso infantil, né? Então a gente tem que falar sobre isso. Uhum. Então, essa questão do suicídio também. Então, quando a gente conversa sobre as coisas, que clareia, é muito mais fácil a pessoa aprender a lidar com Identificar, essas né? coisas, Uhum. identificar e evitar, né? Tanto sofrimento. Se você deixa de falar, eu vou deixar de falar para proteger. Geralmente as pessoas hipócritas agem assim. Uhum. Ah, não vamos tratar desse assunto, não. Tem professor que fala. Uhum. Ah, esse livro aí é muito polêmico. Já Mas aconteceu já algumas vezes, mas a maioria adora esse livro justamente por porque tratar. ele tem esse. Mas esses dois temas polêmicos são tratados com tanta sutileza, com tanta delicadeza, de uma forma tão humana, que eles adoram, os alunos adoram. Entram em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, porque ele tem uma beleza literária, é isso que importa. Uhum. Tem o linguajar mineiro, tem as personagens, tem uma personagem, por exemplo, que vê a assombração, que conversa com a assombração. Tem muito a ver assim com a realidade brasileira, os costumes brasileiros. Eu imagino que você seja uma pessoa muito aberta também. Acho que é isso, sabe? Sem ressalvas, sem preconceito. Não, né? não, a gente não pode ter preconceito. Uhum. Não pode haver tabu na literatura. Você tem que tratar de qualquer assunto. Porque a vida não é difícil, a vida não é complexa, a vida não nos traz todos os assuntos. Sim. Por que a literatura vai Seria fugir diferente. deles? É. E é através da arte literária que esses assuntos podem ser Sim. tratados da maneira mais encantadora e mais bonita possível, né? E realmente arrebatadora. Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi da Denise Fraga, ela dizendo eu amo a Denise Fraga. Ela falou que a arte sofre mais bonito. Exato, é isso, né? Esse é o papel da arte como um todo, né? A gente sofre de qualquer maneira. A gente sofre de qualquer maneira, só que a gente sofre mais bonito. Sim. Estela, esses são as suas últimas publicações, Sim, né? as mais novas. As mais novas. O que se fala? Por que não últimas, mais novas e não as... porque eu não gosto de últimas, não. É isso mesmo. São as mais recentes. As mais recentes, as mais novas. Você disse que esse livro aqui, que é Esses Livros Dentro da Gente, uma conversa com a pessoa que escreve. Ele também foi comprado por um programa do governo, né, para ser adotado em todas as escolas. Porque ele fala justamente ele dá dicas, parece tão um pouco, né? Ele ensina a gente a olhar a vida de outra forma. Aprender a olhar. A se abrir para o mundo, isso. Ser mais generoso com as coisas, com as pessoas, né? Ter mais amorosidade, exatamente. Né? E aí, uma pergunta. Você acha que é muito diferente escrever uma prosa e escrever um poema? Como é que essas duas coisas coexistem assim no seu trabalho? É um dos meus livros mais novos, é A Casa da... até a gente não está com ele aqui, né? Mas A Casa da Poesia, né? No Mundo Assustado. É um livro de poemas. Como a minha prosa é poética, eu trabalho com a poesia o tempo todo, então para escrever o poema também é só enxugar. É fácil, é só enxugar mais. É só ter mais síntese, né? Porque poesia é essencialmente síntese. Isso. Você dizer muitas coisas com o menor número de palavras possível, né? Então, quando eu comecei a escrever assim os períodos mais curtos, eu comecei, peraí, eu estou escrevendo poema. Mas como a minha prosa é poética, então eles uma andam coisa juntos, está próxima da outra. Então... Aliás, muita gente fala que a minha prosa pode ser lida como se fossem poemas, como se fossem versos. Sim, é verdade. Pode. Então, poesia e prosa de ficção anda tudo junto no meu trabalho. Você tem alguns lançamentos mais recentes, né, de algumas obras. Temos romances para adultos, que é a primeira vez que você escreve romance para adultos. Romance, e o livro Esses Livros Dentro da Gente, que é um livro também muito especial, onde você fala do que é necessário fazer
para escrever, Isso. né? É um manual afetivo, né? Afetivo, De isso como mesmo. escrever para aquelas pessoas que não escrevem, para as que escrevem também, né? Para a gente ficar Uhum, mais atento. E o Alegria Pura, que é uma reedição, né? Também de uhum. poemas, que é muito lindo o livro. Os seus livros todos Que são ganhou o muito. prêmio da Bienal Nestlé, esse Alegria Pura. Uhum. Ele ganhou o prêmio da Bienal Nestlé, já está na 3ª edição. E a gente percebe que você tem, né? As editoras também têm um apuro, né? Na Tem. apresentação, Eu não é? trabalho com ótimas editoras. Isso é muito bom. A Mágica História de um Livro Encontrado, Uhum. também, que é um Que livro é a mais história que recente. um gato é que está contando a história. Ah, que incrível. É. Muito bom. As crianças, elas têm essa facilidade de aderir, E né? sim. A E é essas. interessante, né? O Isso. gato contar a É, história. de você Não estar. planejei, mas aconteceu. Muito bem. E esses que estão com você, é um dos livros, né, de poemas Esse recentes poema também também. é bem novo, bem recente. E você gostaria de ler algum poema desse livro Sim, eu e contar gostaria um de ver. pouquinho para a gente sobre ele? Gostaria, ele foi escrito durante a pandemia, né? Naquela época terrível. Momento de dor. Fui escrevendo aos poucos. Eu não sabia que eu ia escrever um livro de poesia. Fui jogando frase e de repente, são poemas, são poemas. Fui escrevendo, escrevendo. Porque durante a pandemia também eu escrevi um romance a 4 mãos. Escrevi um romance com uma grande autora lá de São Paulo, a Rosana Rios, e esse romance nosso vai ser lançado no 2º semestre de 2024. Eu até ia te perguntar mesmo se você É, sempre escreveu sozinho ou se você já escreveu esse foi a algum. 2ª vez que eu escrevi a 4 mãos. É mais difícil? Eu acho divertidíssimo. Uhum, Acho uma delícia. uhum, Porque eu cuido da minha parte e o outro autor cuida da parte dele. Só que a gente conversa, a gente combina algumas coisas, né? uhum. Então, por exemplo, eu não tenho total liberdade sobre a história, porque eu tenho também que esperar o que, que o outro está contando, para a partir daquilo que ele está contando, eu dar continuidade. Eu acho isso divertido demais. É um bom exercício É um bom também, né? exercício. E é uma forma também de você apresentar um texto com 2 tipos de linguagem. Eu acho que para o leitor é muito enriquecedor, porque ele vê ali o estilo da Rosana Rios, que é muito próprio dela, e o estilo da Estela Maris, mas os dois, né, confluindo Uhum. ali, tendo Sendo um mesclados, diálogo né? muito interessante, porque Enriquecedor. somos amigas, Uhum. porque pensamos da mesma forma, né, politicamente, em todos os aspectos. Então, nós duas somos mães, então assim, a gente tem muita coisa em comum. Nós duas somos apaixonadas pelas palavras que não são muito comuns, tanto que o título do romance é Guardiãs das Palavras Esquecidas. Muito bom. Então são 2 personagens que adoram palavras que as pessoas quase não usam. Uhum. Então, além desse romance, eu publiquei A Casa da Poesia no Mundo Assustado também, né? Que veio da pandemia. Então, vou ler um poema Sim. dele, desse livro de poemas. Que esse é muito engraçado. Que tem uma palavra assim que às vezes as pessoas podem achar assim, nossa, mas essa palavra está num poema? Sim, está. Qualquer palavra pode estar num poema, desde que você Queira. queira e que você saiba colocá-la, né, de um jeito que faça sentido também, Sim. né? Então é assim: muda a mãe planta, muda vira pé de flor. A menina vai e diz: já pisei em bosta de cavalo, não me abalo. Já fui mordida por marimbondo, não escondo. Já arranhei o umbigo, não ligo. Mas uma coisa eu nunca fiz: parar de sonhar em ser feliz. Que É um encanto. poema para Uhum, crianças, né? uhum. Então, interessante que, veja só, um poema está ligado ao outro, porque veja que esse começou com a palavra muda, Sim. né? E a palavra muda pode ser um adjetivo e pode ser um verbo. Sim. Então, o poema antes dele termina assim. Eu vou ler o poema todo antes dele para vocês verem como é que ele termina. Olha só. Bonito é a bisa, desculpa. Bonito é a bisa lembrar. Eu tive uma boneca de pano que eu levava para brincar com as vizinhas. Um dia a boneca de pano sumiu bem sumida. Foi uma das vizinhas que a levou para casa. Eu sabia. Daí eu pedi para minha mãe fazer outra boneca de pano, mais graciosa que a antiga.
E chamei de novo as vizinhas. Sendo que eu sabia, né? Para um desfile de bonecas. Quando reapareceu nas mãos da menina muda, a minha antiga boneca, eu também fiquei Fiquei muda. muda. Aí o outro poema começa, né? Uhum. Muda, Uhum. a minha mãe planta. E o que te moveu? Porque a pandemia te influenciou? Sim, porque a casa é que está contando a história. A gente não ficou preso dentro de casa. Sim. A gente não podia sair de casa. Era Então é a casa que está contando, que está fazendo os poemas, né? Uhum. Ela que está dizendo esses versos. Ela que está vivenciando. Ela que está vivenciando tudo. É a casa, o corredor da casa, a janela. A janela é muito importante nesse livro, Uhum. porque a gente ficava nas janelas, né? Olhando. Esses livros, inclusive, estão aqui na Biblioteca Stella Maris Rezende, que nós inauguramos esses dias, né, com a presença da Stella Maris. Foi um evento muito inesquecível. Foi lindo demais, né? Foi muito emocionante. Nossa. Fiquei feliz demais. Sim, nós também. E esses livros a Stella trouxe, né, Stella, para doar para a nossa biblioteca, Sim. então eles podem ser lidos aqui. Na ocasião, inclusive, né, da inauguração, nós tivemos presença de alunos, de profissionais da educação, e aí uma das perguntas que foi feita, né? Uma das que foi, né? Pode ser das Uma das que foram, perguntas que foram feitas foi tal, ou uma das perguntas que foi Uhum. feita. As duas formas. Então, uma das perguntas que foi feita, parece estranho, né? Foi a respeito de como é que a gente incentiva os jovens a gostarem de ler, porque realmente está complicado. Eles não se interessam, a maioria, né? Para eles é muito mais prazeroso, rápido, fácil, cômodo assistir um pequeno vídeo no celular e ficar por isso TikTok. mesmo. Eles não têm mais paciência para se concentrar. Para se concentrar, para acompanhar o decorrer, né, dos acontecimentos que estão numa história, por exemplo. E aí eu acho que o celular, a tecnologia, distraiu muito, inclusive a gente também, né? Mas eu achei interessante que você disse que você utiliza a tecnologia a favor da literatura. Sim. Quer dizer, a gente tem uma ferramenta muito potente, que é a tecnologia, e algumas pessoas aprenderam a fazer bom uso dela, né? Outras nem tanto. Você acredita que a literatura, a arte, ela encontra força na tecnologia? Porque assim, na verdade, a rede é uma cidade sem lei, né? É uma terra sem lei. Lá tudo acontece, tudo pode, não tem tem regras, mas enfim, é como se não tivesse. Então, é possível você. É um mundo cão. É um mundo cão. No pior significado da palavra cão, né? Quem chama os cães. É muito complicado lidar com isso, muito mesmo. E eu até costumo falar que a gente está passando por um processo, uma mudança geracional, né? A gente está entrando muito fundo nisso e é perigoso até. Você acha que há esperança, Estela? Sempre há esperança. Sempre há esperança. Eu sou muito de Você é positiva e otimista. Sou muito positiva. Principalmente, Cecília, porque eu viajo muito pelo Brasil todo para conversar com os jovens e as crianças que leem os meus livros. E há professores maravilhosos pelo Brasil afora, sabe? Eu gosto muito de falar sobre a importância dos professores. E nós temos grandes professoras, grandes professores que gostam de ler, que incentivam a leitura literária. Então, assim, eu viajo pelo Brasil todo, sempre há uma feira do livro, um projeto literário de uma escola que desenvolve um trabalho com os meus livros e trabalho com outros autores. Então, assim, eu converso com jovens que leram os meus livros, que se apaixonaram, que passam a conversar comigo pelo Instagram, pelo meu canal no YouTube, eles veem, né, os meus vídeos, meu canal se chama Fada das Palavras, então eles se inscrevem, conversam comigo, e eles descobrem que a literatura, ela é a arte que mais conversa com o mais profundo da condição humana. Todas as artes conversam,
com o ser humano. Todas são importantes, mas a arte literária, ela conversa com o que há de mais recôndito na nossa alma, sabe? A nossa condição humana tão complexa, tão difícil. A gente não sabe do que a gente é capaz. A gente se surpreende com as atitudes de algumas pessoas, né? Uhum. Então, tudo isso a literatura traz. Aí nas escolas eles abrem para debates, para conversas, discussões. Aí nós conversamos sobre o comportamento de uma determinada personagem. Uhum. A gente discute por que a personagem agiu assim. Então, eu acredito muito, eu tenho muita paixão por esse trabalho, também porque eu coordeno oficina de leitura e escrita, né? Minha oficina se chama Letras Mágicas. Então eu vejo tanto jovem escrevendo, porque ele descobre que a tecnologia é fantástica, eu não abro mão dela, eu a uso, Uhum. né, a favor da literatura. Mas o encantamento que o livro traz, Uhum. a profundidade de um texto, as 1001 leituras que você pode fazer de um texto. Você lê esse texto hoje, daqui 10 dias ele lê outro texto, porque você é outra pessoa. Isso só a literatura traz. Então, quando o jovem descobre isso, ele não abre mão mais, ele quer ler mais. Uhum. Porque ele fica também encantado, né? Porque literatura te traz uma felicidade. Tanto que a Emília do Monteiro Lobato, quando ela fala, né, nas Memórias da Emília, ela fala assim: eu aprendi a ler. Agora que eu aprendi a ler, eu fiquei mais triste. Eu fiquei mais triste porque eu descobri tanta injustiça que há nesse mundo. Como eu estou lendo, agora eu sei que há muita injustiça no mundo. Uhum. Mas essa tristeza me traz uma felicidade muito grande, porque essa tristeza me traz a felicidade de conhecer melhor o mundo. Uhum. Então, essa é a boniteza da literatura. Uhum. Ela causa sofrimento, ela causa uma perturbação, um assombro, E te tira do lugar, te né? tira do lugar, faz você viajar para outros lugares, puxa o seu tapete, Sim. faz você cair no chão, tropeçar, Uhum. faz você chorar. E isso só a literatura faz, nenhuma outra arte faz. Então, quando o jovem tem essa oportunidade, essa experiência, ele vai ler mais, cada vez mais. Eu sei disso como professora, Uhum. né, que eu trabalhei muitos anos em sala de aula, como escritora também, que eu viajo muito, então eu tenho muita esperança. E esses jovens que têm ainda muita preguiça, que ficam só presos à tecnologia, eles só precisam de um bom mediador de leitura, Uhum. um bom professor, um pai, uma mãe, uma tia, alguém que jogue um livro assim para ele, ó, joga assim, nem precisa falar, leia, não, joga o livro assim. Uhum. Eu tenho até um amigo que fala, Maurício Leite, que fala isso. Você viu que aquela pessoa não quer ler? Joga um livro assim perto dela, não fala nada não. Às vezes a pessoa vai pegar assim, ó, por que ele jogou esse livro aqui? Aí começa, igual a personagem desse meu romance, a mocinha do Mercado Central, né, que dizia que não gostava de ler. De repente, ela está diante de um poema do Fernando Pessoa e descobre que gosta de ler, sim. Acontece mesmo uma mágica, né? Acontece uma mágica. É a própria palavra literária, né? Que é uma outra palavra, né? Que não tem nada a ver com a informação. Aquilo que a Dona Branca disse para nós, né? Na inauguração. É um outro olhar. Uhum. É isso que te encanta. Então eu tenho muita esperança, sim. E que bom ouvir isso de você, porque você tem esse contato. Não é uma esperança utópica, não é uma esperança que você tem É da vivência. inocente, né? De Não. estar ali mergulhada nas suas tarefas e tal, alheia ao mundo, né? Não, é vivenciando isso no Uhum. meu dia a dia. Achei interessante também que a Dona Branca disse uma coisa tão bonitinha, que a poesia, ela não precisa ser feita só pelas palavras escritas, né? A gente Poesia está em tudo. A poesia está em tudo, até na forma como você olha, conversa com o outro, né? Isso é muito lindo, É né, uma maneira Estela? de ver o mundo, né? Exatamente. Estela, você mora no Rio de Janeiro, Moro no né? Rio de Janeiro, há Por que quase que, 18 por anos. que que você escolheu o Rio de Janeiro para viver? Olha, eu sempre quis morar no Rio de Janeiro. Adoro Douros Indaiá, gosto muito de Brasília também, onde eu morei muito tempo. Mas eu sempre quis morar no Rio de Janeiro. Eu brincava assim: meu nome significa estrela do mar, então eu tenho que morar perto do mar.
Faz sentido, né? Não faz sentido. Olha só como a palavra é sempre importante para mim. Sim. Eu quero morar no Rio porque o meu nome significa estrela do mar e eu quero morar perto do mar. A palavra é sempre muito importante para mim. E eu acho a vida cultural lá muito intensa, sabe? E é uma pena porque todas as editoras estão lá ou em São Paulo. Isso eu acho horrível. Mas acontece em todos os países do mundo, né? São as grandes capitais que retêm ali as melhores editoras. É sempre, infelizmente é assim que acontece. E também eu sou apaixonada pela beleza do Rio. Mas assim, eu moro lá há 18 anos, mas todas as minhas histórias, praticamente todas, se passam em Dores do Indaiá. Nossa, realmente, a sua ligação com Dores é Então, muito assim, forte. esse meu livro, que é o mais premiado, a história se passa em Dores do Indaiá. Escrevi lá em Brasília, né? Apaixonada por Brasília. Depois eu comecei em Brasília, depois fui para o Rio de Janeiro, terminei no Rio de Janeiro, que é aí que ele desenvolveu mesmo, que deslanchou. Foi lá no Rio, a personagem vai ao Rio de Janeiro, né? Ela sai de Dores, vai ao Rio de Janeiro, tal, conhece o Rio de Janeiro, conhece o Real Gabinete Português de Leitura no centro do Rio, lá que ela se descobre leitora. Então, Rio de Janeiro é uma cidade muito inspiradora, mas Dores do Indaiá sou eu. Sim, tá na sua Eu sou essência Dores do mesmo, Indaiá, né? né? Eu imagino também que lá no Rio você tenha muitos estímulos culturais e Sim, tem esse a vida cultural é e intensa. tem esse peso entre aspas histórico, né? Porque Também, o que Rio eu de amo, Janeiro, amo cidade antiga, né? uhum, O peso histórico as histórias trágicas, né, do Rio de Janeiro, né? uhum. A escravização, a cidade antiga, primeira capital. Eu ando ali pela Rua do Ouvidor, né? Quais os, Aqui o Machado de Assis andou aqui nessa rua, sabe? isso, Fico imaginando uhum, o Machado de Assis, que é uma grande paixão. uhum. Então, assim, Rio de Janeiro é uma cidade assim que eu amo. Eu sou encantada com o Rio. Mas eu não fico escrevendo sobre o Rio. Sim, é interessante, né? Você tá lá. É uma inspiração para eu escrever sobre Dores. E a sua permanência em Brasília durou quanto Olha, eu tempo? morei em Brasília de 1962 a 2007. Aí você Muito estava tempo. lá mais focada nos estudos Sim, mas na lancei meus universidade. primeiros livros lá. Uhum. Publiquei vários livros lá em Brasília. Lá eu cursei letras, mestrado em literatura brasileira, em que eu estudei a obra de Graciliano Ramos, né? Uhum. Eu estudei A Terra dos Meninos Pelados e Histórias de Alexandre. Então eu estudei. O meu objetivo na minha tese de dissertação de mestrado, né? A forma mais correta de dizer. Tese é para doutorado. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei o Graciliano Ramos para crianças e jovens. Uhum. Eu sou apaixonada por Graciliano Ramos. Mas ao escrever para jovens, isso me encantou demais, Cecília. Ele não abriu mão da qualidade literária. Ele não subestimou a inteligência da criança e do jovem. E muitos autores caem nesse erro, nessa esparrela, de achar que ao escrever para criança vai facilitar a linguagem. Não pode. Uhum. Literatura é arte literária para qualquer idade. Você não pode facilitar, você tem que fazer arte. Seja para criança, para jovem ou para adulto. Você acha que não pode facilitar, mas você acredita em algum tipo de ajuste que pode ser. Não, Não? não. Uhum. Eu acho assim, Nem no tanto que quando vocabulário. eu escrevo, eu não sei para quem que eu estou escrevendo. Aos poucos é que eu. Em geral, Cecília, são as editoras que dizem: esse é mais para criança, esse é mais para jovem. Uhum. O Desforra, que é meu primeiro romance para adultos, assim que eu comecei a escrever, eu comecei a perceber: eu acho que esse vai ser para adulto. Uhum. Aí eu te respondo, eu respondo a sua pergunta. É o tom que muda. Sei. Só o tom. Uhum. Todos os assuntos podem ser os mesmos. Uhum. Eu posso tratar dos mesmos assuntos. Qualquer tema. Nenhum tabu para criança, nenhum tabu para adulto. O tom, que eu não sei explicar que tom é esse, Uhum. o tom é que muda. Interessante. É o tom. Não sei te Sei. dizer como é que é esse tom. Uhum. Talvez uma delicadeza maior aqui? Não Uhum. sei. Talvez. Outro assunto também que eu gostei da gente ter falado foi justamente sobre essa liberdade poética, né? Uhum. Que quando a gente lê o seu livro, a gente vê que você tem muita liberdade, Sim. né? Que você não está presa, que você está solta, né? Completamente. Desapegada. Isso. E ao mesmo tempo, você sabe
do que está falando, né? Você tem a propriedade e como a gente fala, o cacife, né? Você tem cacife para escrever o que você quiser, capacidade, né? Talento. E aí a gente, eu me fico pensando no seguinte: a gente é muito, a gente tem a tendência de ser muito repressor, né? Faço não, menino. Ah, que trem É uma feio, tendência, né? que É. coisa feia. Não, isso não tá certo, tal. Eu acho que a gente muitas vezes poda, corta mesmo as asas da criatividade, principalmente das crianças, por a gente perceber que elas estão desencaixadas das nossas expectativas, né? Uhum. E aí você disse oportunamente também uma coisa que eu acho muito importante, interessante a gente conversar, que é você conhecer as regras para só então poder transgredi-las, né? Como é que as escolas, os professores, o sistema educacional pode contribuir para crianças mais criativas e menos formatadas? Porque às vezes a Menos gente podadas, menos né? podadas, a gente tem a impressão de que todo mundo precisa fazer a mesma coisa, andar do mesmo jeito, não pode fugir daquilo. Então, como é que a gente, como pais também, como professores, como mestres, educadores, e vamos colocar influenciadores de modo geral, né? Como pessoas que vivem, Mediador, né? mediadores, como é que a gente faz para incentivar as crianças, principalmente, a serem criativas, a colocarem para fora tudo isso que elas têm? É ouvir as crianças, deixar que elas usem a linguagem delas. Por exemplo, se elas cometem algum erro gramatical, não vê como erro. Elas falam assim, né? A gente fala desse jeito, né? A Uhum. língua portuguesa a gente fala de um jeito, coloquialmente. Na hora que vai passar para um texto, aí você talvez queira ter um cuidado ali, fazer alguma correção, mas isso é depois de muito tempo. Uhum. Você tem que deixar, como a minha professora fez comigo. Uhum. Ela não cortou nada, ela só viu ali a criatividade, né? Aliás, no meu texto, ela deve ter corrigido uma coisa ou outra, me parece que alguma questão de pontuação, não me lembro bem. Mas ali havia umas coisas meio malucas, ou seja, criativas, Uhum. e ela não disse, ó, isso aí não tem nada a ver, Uhum. né? Uhum. É como a gente vê criança às vezes pintando a nuvem de rosa. Aí o professor Por tem que a não? tendência de falar, mas a nuvem não é É, rosa. Ou é, pinta o é. sol de verde, mas o sol tem que ser amarelo. Então, assim, eu Isso acho que acontece às vezes, né? acontece, né? Às vezes acontece. Pois é. Mas sempre nessas viagens em que eu faço e que eu converso com os professores, eu sempre falo sobre essa importância, né? Uhum. De deixar que a criança solte a sua imaginação, Uhum. solte a sua criatividade. E como eu te falei, eu conheço vários professores que fazem um trabalho muito bonito, Uhum. eu vejo também um resultado muito bacana em relação a isso. Uhum. Crianças criativas. Eu participei, por exemplo, de uma feira do livro lá em Ribeirão Preto, em que houve um concurso de textos inspirados nas minhas obras. Crianças e jovens escreveram textos, poemas ou contos ou crônicas, Uhum. inspirados em alguns livros meus. E essas crianças tiveram total, e jovens também, tiveram total criatividade. Os professores não corrigiram erros de português, porque não Uhum. havia erros. Uhum. Sabe? Uhum. Ali o importante foi a criatividade, a maneira de contar a história, e eles foram premiados. Então, assim, nós temos grandes professores que têm esse cuidado. Sim. E é claro que há alguns que ainda não têm esse conhecimento, não Uhum. têm essa cancha, e sempre que é possível, sempre que eu me aproximo, né, que eu vou a Uhum. esses eventos, eu falo sobre isso. Uhum. E eles passam a entender melhor, porque eu sou também professora, né? Eu gosto desse diálogo também. Eu falo sobre a minha experiência, que eu não ficava corrigindo, que eu não ficava o tempo todo podando. Uhum. Uhum. Agora, pai e mãe também tem essa mania, às vezes irmã da gente tem essa mania, né? Sim. Ah, não fala assim não, É. não usa esse brinco assim não, não fica. Uhum. Ah, Uhum. deixa a gente ser livre, né? Uhum. Deixa Sim. a gente ser do jeito que a gente é. Então, o ser humano tem mania de podar, sim, tem mania Uhum. de criticar. E esse olhar crítico é importante, desde que ele respeite o Uhum. olhar do outro, a criatividade. Então, nas escolas, eu acho que o mais importante é deixar que a criança ou jovem seja livre para escrever o que quiser, da maneira que quiser. E com o passar do tempo, mostrar também a importância do código linguístico, Uhum. a importância de conhecer a língua portuguesa.
Para depois que conhecer, aí sim você vai desobedecer, você vai errar, no outro sentido, errar no sentido de andar, né? Ou errar, ou andar. Propósito é ser errante. Ser errante. Então, assim, depois que você conhece o código linguístico, aí você vai transgredir, você vai desadormecer a linguagem, você vai brincar, você vai dizer de uma forma inesperada. Experimentar também. Experimentar, criar uma linguagem sua, Sim. uma maneira sua de dizer as coisas. Então, eu acho isso maravilhoso, acho isso importante e vem acontecendo em algumas escolas. Em outras ainda não, mas é por falta de oportunidade, por falta de um projeto, Sim. sabe, de um incentivo. Eu acho que isso a gente pode fazer sempre que houver oportunidade, né? Eu ajudo muito, desculpa, eu ajudo muito nesse aspecto, eu acho muito importante. Você considera a biblioteca É o lugar mais importante da É escola. o lugar mais importante da escola. Eu estou aqui, no espaço de uma biblioteca também, né? Isso. Da sua adolescente. Foi muito bom prosear com você. Adorei. Mais uma vez. E adoro. Aprender com você, né? E eu aprendi com você. A Fada das Palavras. Quem te deu esse apelido? Fada das Palavras surgiu por quê? Porque quando eu fiz televisão, eu era Fada Estrela Azul. Final da década de 70 e da década de 80, na TV Brasília e na TV Record, lá em Brasília. Eu entrava vestida de fada, varinha de condão e tudo, chapéu, e cada dia eu contava uma história diferente. Sempre inspirada em histórias brasileiras, né, de autores brasileiros. Às vezes um ou outro conto da narrativa tradicional também. Aí eu era Fada Estrela Azul. Entrava cantando e depois contava uma história. Então, de Fada Estrela Azul, que era aquela que trabalhava na televisão, quando eu criei o meu canal, eu pensei, Fada Estrela Azul, como agora eu sou escritora, né, me dedico muito mais a escrever do que fazer televisão, eu sou a Fada das Palavras. Muito bem. Então foi assim. Muito apropriado. Deu certo. Seja sempre bem-vinda a Dores. Muito obrigada, minha querida. A gente gostou muito de te receber aqui, na Sol, em Dores, né? Você é uma referência para a gente. Não só como escritora, mas como pessoa, como educadora, como uma pessoa com consciência, né? E que sabe usar as palavras tão bem e deixar a gente assim tão embevecida e enternecida. Obrigada. Eu que agradeço, Cecília. Você é maravilhosa. Você fez perguntas que eu amei, querida. Que bom. Muito obrigada. Você também escreve, que eu sei. A gente vai se encontrando no mundo das palavras. Isso. Um beijo, obrigada. Beijo, querida. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu demais. Tchau, tchau. Valeu demais, dá conta?